Olá, este é o Literatura Miojo, e hoje falaremos sobre a segunda obra fundamental de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Ele é apresentado quase como um guia prático, né? um manual mesmo, para quem quer entender essa comunicação com o mundo espiritual. Uma ideia bem ousada, vamos tentar desempacotar isso. Isso, exatamente. Kardec organiza o livro de forma bem metódica, quase um manual de instruções, sabe? A base de tudo é que os espíritos são, na verdade, as almas de quem já viveu. Ah, certo. E eles continuam existindo, não num lugar específico, tipo o céu ou o inferno, mas no espaço universal. E tem o tal do perispírito. O perispírito, isso, que seria o que exatamente? É tipo um envoltório semimaterial. Ele que liga a alma ao corpo enquanto a gente está vivo. E o ponto-chave é que ele permite essa interação com a matéria, mesmo depois da morte. Funciona como uma ponte fluídica, podemos dizer. Uma ponte fluídica. Interessante. E como é que essa interação acontece na prática? O livro descreve vários jeitos, né? Desde coisas mais simples até outras bem mais complexas. Sim, sim, tem uma variedade grande. Kardec detalha desde a tipologia. Tipologia? O quê? Tipologia. São as pancadas, sabe? Batidas que podem formar palavras ou indicar letras. Aí tem a escrita direta, a pneumatografia, que é quando a escrita aparece sem ninguém estar escrevendo visivelmente. E a mais famosa, claro, a psicografia. A psicografia, sim. A escrita pela mão do médium. Isso. Kardec tentou abordar isso de uma forma quase científica, assim, classificando, tentando entender como funcionava. E a figura do médium? Ele define isso de um jeito bem amplo no livro, certo? Não é só aquela pessoa que entra em transe, como a gente vê por aí. Não, de forma alguma. Para Kardec, médium é, basicamente, qualquer pessoa que sente a influência dos espíritos, mesmo que seja algo bem sutil. Qualquer pessoa. Em algum grau, sim. Aí ele classifica os tipos. Tem os médiums de efeitos físicos, que são aqueles capazes de mover objetos, sabe? Uhum. Tem os sensitivos, que sentem a presença, os videntes, os audientes, que ouvem, os curadores e os escreventes, né, os psicógrafos. Tem muitos tipos. E como ele explica isso? Como um espírito consegue mover um objeto ou escrever? A explicação envolve a combinação de fluidos. O fluido cósmico universal, que estaria em toda parte, e um fluido particular do médium, uma energia vital, digamos. O espírito usaria a própria vontade para manipular esses fluidos e aí produzir o fenômeno. Fascinante essa tentativa de dar um mecanismo para a coisa. Mas, claro, nem tudo são flores, imagino. Onde tem comunicação pode ter ruído, né? Kardec alerta bastante sobre os perigos, não é? Aqui a coisa fica séria. Com certeza. É um ponto muito importante do livro. Ele dedica uma parte grande aos escolhos, aos perigos da mediunidade. Porque o mundo espiritual reflete o nosso, né? Como assim? Tem espíritos elevados buscando o bem, mas também tem os levianos, os zumbeteiros, os que se acham sábios sem ser, e até os é, francamente mal intencionados. E é aí que mora o perigo para quem está tentando essa comunicação. Exatamente. Daí vem os riscos da obsessão, que é uma influência negativa e persistente. Pode ir de uma simples chateação até dominar a vontade do médium. Nossa! E tem a fascinação, que talvez seja até mais perigosa porque é sutil. O médium é enganado por espíritos espertos, sabe? Aceita ideias absurdas como se fossem verdade, perde totalmente o senso crítico. Caramba! E como a pessoa se protege disso? Quer dizer, qual a orientação que o livro dá? A ferramenta principal é o discernimento, a análise crítica, o tempo todo. De todas as comunicações. Kardec insiste muito nisso. Analisar o que exatamente? A lógica, a coerência do que é dito, a qualidade da linguagem e principalmente o conteúdo moral. Ele diz que as mensagens de espíritos superiores são sempre marcadas pela bondade, pela lógica, pela humildade. Nunca vão apelar para vaidade ou para interesse material. Faz sentido. E segundo ele, os bons espíritos nunca temem uma análise racional, um questionamento.
Além disso, ele recomenda evitar perguntas fúteis, sabe? Coisa por pura curiosidade, ou para testar os espíritos, ou para obter vantagem pessoal. Isso atrai espíritos menos sérios. Entendi. Então, para além dos fenômenos em si, dos cuidados todos, qual seria o propósito maior disso tudo? Por que se envolver com a mediunidade, segundo Kardec? Olha, o ponto central que ele sempre volta é o progresso moral e intelectual. A medianidade, o estudo dos fenômenos, isso não é um fim em si, é um meio O meio para quê? para entender melhor a imortalidade da alma, como funciona a vida espiritual, as leis morais que regem tudo, e esse entendimento todo deve servir de estímulo para nossa própria melhoria, sabe? Para a gente se tornar pessoas melhores, mais fraternas. O foco é usar isso para o bem. Então não é só sobre conversar com quem já morreu. De jeito nenhum. É sobre aprender com a continuidade da vida, usar essa comunicação, quando ela é séria e bem intencionada, para acelerar o nosso próprio crescimento individual e coletivo. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.